Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos expor os versos de 1 a 14. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João 18, de 1 a 14. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegando ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse: sou eu. Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que meu pai me deu? Então o destacamento, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pelo privilégio santo que temos de, mais uma vez, poder expô-la publicamente. Nossa oração é que teu Espírito nos ajude nessa tarefa tão sublime de comunicar as verdades das Sagradas Escrituras. Deus, elimina todo o ruído e dá-nos ouvidos atentos para receber com fé aquilo que a tua palavra nos instrui e que possamos transformar isso em prática, em alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto trata da prisão de Jesus. É claro que ele está num contexto maior, que será pregado aí nas próximas semanas. Mas o contexto que antecede também esse texto é muito importante para nós. Mas eu queria te fazer uma pergunta para iniciar esse sermão. O que você faria se soubesse que alguém muito próximo a você, alguém que você ama, está prestes a morrer? É claro que a situação aqui é essa, um pouco mais complexa, eu diria. Nenhum de nós lida bem com a morte. Nenhum de nós fica imparcial ou sem ser afetado de alguma maneira, principalmente quando se trata de alguém que nós amamos. E a complexidade que tem nesse texto é justamente porque a pergunta que os discípulos têm que lidar com ela, não apenas por se tratar de alguém que eles amavam muito. O ponto aqui é que eles têm que se perguntar que agora Deus está morrendo. Já pensaram sobre isso? O que passa na cabeça desses discípulos depois desse discurso de Jesus que ele iniciou lá no capítulo 12.
João dá uma atenção maior à morte de Jesus do que os outros evangelistas, do que os sinóticos. João dedica grande parte desse texto, né, em que Jesus vai anunciando a sua morte claramente. Desde o capítulo 12, ali, por volta do verso 37, ele vem tratando da morte e da despedida. É o que a maioria de nós faz quando lida com a morte. Nós, geralmente, nos damos ao desespero, ao desamparo, ao medo. É isso que acontece conosco. O que está prestes a acontecer, e é o anúncio de Jesus, é que agora Deus está morrendo. E literalmente isso. Porque a essa altura, todos os discípulos já reconheciam Jesus como aquilo que ele dissera ser, o Filho de Deus. Portanto, ele é Deus. Ele executa as obras de Deus. Ele faz tudo que Deus, o seu Pai, ordenou que fizesse. Nós, por não lidarmos bem com a questão da morte, devemos ler esse texto com uma certa paciência com os discípulos. Temos que olhar para o texto com carinho e perceber o que Deus quer nos mostrar. Nesse momento do trabalho de Jesus com seus discípulos, o anúncio da sua morte já havia chocado muitos deles. Essa separação fez com que esses discípulos, né, e alguns deles nós vamos ler aqui, 2 pelo menos estão citados nesse trecho, eles se perturbaram no espírito, se desesperaram. Essa questão da morte acontece no outro nível também, um pouco menos intensa, mas também de forma muito peculiar, quando nossos ídolos caem. É assim. Nós adoramos quem nós amamos. Nosso culto é parte daquilo que fazemos como uma expectativa de uma resposta de que Deus possa fazer algo por nós. Todos nós, quando somos confrontados com o Evangelho, em alguma medida, experimentamos isso aqui. Quando os nossos ídolos começam a cair, é uma experiência semelhante, porém reversa, porque aqui é Deus a quem está morrendo. Mas quando os nossos ídolos caem, a gente tem essa sensação, né, de que estamos perdendo alguma coisa. Porque os ídolos nos fazem promessas e quando elas não são cumpridas, a gente chega ao nível do desespero. Essa é a perspectiva dos discípulos. Eles estão ali diante de um fato que Jesus está narrando para eles, que faz com que eles, a todo custo, tentem dar respostas, dar um jeito para resolver aquilo que parece que Jesus Cristo, naquele momento, não tinha controle nenhum sobre a situação, sobre a sua morte. O que João vai nos dizer, meus irmãos, é que na perspectiva de Jesus, está tudo absolutamente no lugar que devia estar. Está tudo certo. Jesus é o único que tem uma resposta concreta, uma resposta certa, para isso que principalmente o mundo, né, moderno, hipermoderno, chame do que quiser, tem hoje uma resposta de controle absoluto sobre tudo. É isso que o mundo moderno quer. As nossas ansiedades, na maioria das vezes, derivam da nossa vontade de controlar toda a situação da nossa vida. O que João está dizendo para nós aqui é que só Jesus tem todo o controle da situação. É claro, Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. E se diante da morte, ele se desesperasse, ou ficasse ansioso ou afligido por aquilo que ele mesmo estava anunciando aos seus discípulos, haveria ali uma contradição que chocaria muito mais os discípulos. O que Jesus está prestes a fazer, e ele diz isso aqui nesse texto, no verso 11, é que ele está determinado a beber o cálice que o Pai havia preparado para ele. Não tem volta. Quando chega nesse momento, não tem volta. Aqui Jesus está decidido a abraçar a sua missão,
e morrer naquela cruz. E eu queria que nesse sermão você prestasse atenção a Jesus Cristo se contrapondo aos dois outros personagens que vão aparecer aqui, Judas e Pedro. Preste atenção, porque as respostas que geralmente nós damos estão bem associadas a Judas ou a Pedro. Mas precisamos olhar para Jesus. Ele não desesperou, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53, como uma ovelha muda, ele foi levada diante dos seus tosqueadores ali. Não abriu a boca. É para Cristo que devemos olhar. Mas João está nos chamando a atenção aqui, porque aparecem mais duas figuras que também vão nos ensinar alguma coisa. O contexto em que isso aparece, eu já vinha dizendo, é o da morte de Jesus. Ele já vem anunciando isso desde o capítulo 12. João dá dedica essa longa sessão para tratar da morte de Jesus, desde o momento em que ele entra ali pelas portas de Jerusalém e é aclamado como o Messias, o ungido de Deus, como o rei dos judeus. Algo totalmente planejado pela Trindade. Não tem nada errado com isso, meus irmãos. Não tem nada absolutamente solto ou desconectado de um propósito maior de que Deus iria executar o seu plano no Calvário. Essa prisão de Jesus precisa nos dizer muito sobre o dia do Senhor. No Antigo Testamento era assim, a expectativa que a maioria dos judeus tinha era que quando esse ungido aparecesse, de que quando esse ungido surgisse sobre a terra, dele em diante era o fim. O fim do século presente e o início de uma era vindoura. É isso que todo judeu tinha na cabeça. É isso que todo judeu esperava. Que se esse ungido surgisse sobre a face da terra, estava tudo resolvido. Depois que ele colocasse ordem na casa, fim. Fim de quê? Fim do século presente. E início da restauração de todas as coisas. Novo Éden, uma nova história que está sendo recontada, e agora com Deus entre os homens. Finalmente, era isso que todo judeu esperava até aquele momento. Você precisa ter isso na sua cabeça, senão você não entende o que João está querendo comunicar. Jesus está falando aqui sobre o dia do Senhor. E o pastor Guilherme tem insistido nisso, sobre a hora. A hora. Que hora que é essa? É o dia do Senhor. É o dia em que nós vamos prestar contas. É o dia da mesona branca. Está lembrado aí? Todo mundo vai sentar na frente dele naquela mesona branca. É isso. É isso que esses discípulos aqui tinham na cabeça. Juízo final. E o início de algo que Deus prometeu através dos profetas. Olha, esse ungido vai trazer paz, vai congregar os dispersos de Israel. Esse ungido vai executar o braço do Senhor, como diz também o profeta Isaías. Ele é o servo que sofre pelos nossos pecados. Mas depois desse sofrimento, Deus entrega tudo nas suas mãos, entrega o reino nas suas mãos e ele vai governar eternamente. Judas sabia disso. Pedro sabia disso. Mateus sabia disso. André sabia disso. Todos eles, sem exceção. Todos eles sabiam toda a história dos judeus. Eles foram educados nessa cultura desde pequenininhos. Isso não era dúvida para nenhum deles. Não era um ponto de discussão. A discussão aqui é simples. Jesus é ou não é? Esse é o ponto desse texto. Jesus é quem ele está dizendo que é ou não? E isso faz toda a diferença para entendermos o que o texto está nos dizendo. Eu lembro aqui de uma... Eu já até contei isso outras vezes. Na faculdade, o professor rindo lá, falando, olha, não é possível que em pleno século XXI
exista alguém que possa imaginar, pensar e conceber que Jesus Cristo existiu e pisou na Terra. Essa foi a única vez que eu criei coragem assim, para enfrentar um professor abertamente, porque aquelas piadinhas já não faziam tanta graça mais, então eu deixava, né? Mas esse dia eu achei ridículo. E eu falei, cara, você não acreditar que Jesus Cristo é quem ele diz ser é problema seu. Isso não é questão de literatura, é uma questão de fé. Você só responde por fé. Aí eu comecei a citar para ele alguns historiadores, né? Não falei nada de Bíblia. Falei, você já leu fulano de tal? E fui citando alguns que me vieram à cabeça e ele ficou sem graça. E depois daquele dia, claro, né? Fui perseguido. Tive que estudar bastante para passar nas matérias do sujeito. Óbvio. Mas isso não é novo, não, meus irmãos. Isso não é novo, não. A gente vai ver que esse texto aqui aponta para algo semelhante. Aponta para algo que acontece e que nós seremos questionados diariamente acerca de quem é Jesus Cristo, que é o que está acontecendo aqui nesse texto. Você não tem dúvidas textuais de que os discípulos sabiam interpretar a lei. Sabiam de tudo que foi dito sobre o Messias e que ele viria para reinar. Mas agora, esse Messias está falando que vai morrer. Que conversa é essa de Jesus? Que papo é esse? Que papo é esse? Vai morrer? E aquilo tudo que os profetas disseram? Não vai rolar? Reino, o senhor está lembrado, né? Os discípulos acharam que Jesus teve uma crise assim, de Alzheimer e esqueceu. Que ele também foi educado nisso. Deu um problema lá, né, de memória recente, sei lá, qualquer uma desse tipo aí, e aí embarcou numa conversa totalmente estranha, ao ponto de chegar nisso que João está nos dizendo aqui. Depois de toda essa conversa de Jesus sobre a sua morte, depois de orar, que o Regis pregou aqui semana passada, João chama a atenção dos seus leitores para algo importante. Olha o que Jesus faz. Está aí no verso 1. Quando ele, tendo dito isso, e alguns comentaristas dizem que pode ser que ele esteja dizendo a sua morte desde o capítulo 12, porque o grande contexto que antecede é isso. Desde o capítulo 12 ele vem falando da morte. Pode ser que logo depois dele ter orado, porque essa expressão aparece também no capítulo 13. Depois de ter orado, Jesus fez algo impensável, né? Na cabeça deles, vai morrer. O capítulo 26 de Mateus diz que os discípulos ficaram com medo e Judas deu linha. E João está dizendo aqui que Jesus foi para um lugar que o traidor conhecia. Pessoal, o que a maioria de nós faria se estivesse ameaçado de morte? O que Pedro fez quando foi ameaçado de morte? Você acha que Jesus fugiu para as colinas do Golã? Ou para o deserto da Judéia? E foi lá para a caverna de Adulão? Está achando que Jesus fez isso? Não, João está falando aqui que ele fez algo impensado. Ele foi para um lugar de fácil acesso. E não é só de fácil acesso, não. Era o caminho que ele seguia corriqueiramente. João está dizendo que Jesus orava ali costumeiramente com seus discípulos. O Monte das Oliveiras era o caminho para Betânia, onde os amigos de Jesus moravam. É ali que ele entrou na casa de Simão, né, o leproso, lá onde ele encontrou Maria, Marta, Lázaro. É ali que Jesus ora com seus discípulos várias vezes. João está chamando a atenção aqui para algo impensável. Olha lá, ele foi para o jardim. Era um lugar que era do seu costume. No verso 2, o traidor sabia disso. Está aí, ó, na sua Bíblia. Aquele que prometeu te matar. Jesus já sabia disso, né? Ele já tinha sumido. Não, o Evangelho de João não diz isso, mas os sinóticos dizem. Ele foi procurar um lugar também interessantíssimo pensar sobre ele. Onde a história da humanidade começa a ser contada? Num jardim.
que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso. Isso é muito significativo para nós. Jesus está anunciando a recriação, a restauração de todas as coisas. Se todo o projeto humano fracassou no jardim, lugar melhor não haveria para ele começar a contar essa história. Num jardim. Foi para lá que Jesus foi. É para lá que Jesus vai para encontrar com a morte. É inevitável. A primeira vez que eu bati o olho nesse texto, é inevitável não lembrar de Adão. Inevitável. Inevitável por quê? Porque a história começa a ser contada com esse primeiro Adão. E quando o primeiro Adão é confrontado com o pecado, com a ganância, com a cobiça, tudo isso que esse texto está tratando aqui, o que ele faz? Ele põe tudo a perder. Ele peca. Quando o primeiro Adão foi convidado a responder, o que ele fez? Ele se escondeu. Adão, onde você está, Adão? Não que Deus não soubesse, obviamente. Mas algo havia acontecido que separou aquela relação. Onde você está, Adão? Sai de trás da moita, filho. Estou te vendo. Quando o primeiro Adão é convidado a responder, ele foge, ele esconde. Quando o segundo Adão é convidado a responder, ele brinca com a situação. Parece que João é um pouco irônico até em dizer isso, porque ele repete 2 vezes o que Jesus responde para aqueles soldados que vão buscá-lo ali. Vocês estão procurando por alguém? Para não ter problema se algum daqueles soldados ali não viram Jesus em uma das suas prédicas. Vocês estão procurando alguém? Quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno? Eu. É. É por isso que Paulo fala que ele é o varão perfeito. Isso é homem de verdade. Quando é chamado a responder, ele não foge para de trás da moita. Ele abre o peito e fala, sou eu. 2 vezes a pergunta é feita aqui. Dá medo de Jesus, não dá? Não é? É homem para mais de metro. Não é não? É isso que ele está fazendo. Ele está respondendo, meus irmãos. Jesus está anunciando aqui uma possibilidade de que todas as coisas que foram feitas antes vão ter o seu cumprimento, porque assim Deus determinou. Deus está começando aqui a nova criação em Jesus. Ele está reparando o erro que nós cometemos. É por isso que a tradição cristã diz que ele é 100% homem, humano e 100% divino. E parece que é isso mesmo que João está querendo mostrar aqui. É exatamente essa dupla natureza de Jesus Cristo. Dupla natureza de Jesus. Olha aí, vamos falar um pouco do Judas para não fugir do texto, né? Olha o verso 3 e 4. Então Judas trouxe consigo um destacamento. Sabe o que é isso, gente? Um destacamento era um grupo de soldados de aproximadamente 600 homens. Vocês têm noção disso? Os caras não sabiam nem quem eles iam pegar, quem ia buscar ali, e levam 600 homens e mais alguns oficiais do templo, que era a guarda templária, né? Alguns judeus ali que cuidavam da ordem no templo, né? E eles foram atrás de Jesus. Os judeus naquela época recebiam alguma autoridade, né, para fazer para executar certos juízos, né, de delitos menores, e essa guarda, né, composta aí de, o João não se detém ao número, mas se detém ao fato de que um deles é conhecido, né, o tal do Malco aí, provavelmente porque ele era assessor do sumo sacerdote, e todo judeu
conhecia o sumo sacerdote da época, e João ainda menciona o nome do sujeito aqui. Né? Anás, que era sogro de Caifás. Está aí no finalzinho. Veja, meus irmãos, o desespero do traidor. Ele leva 600 homens para buscar um inocente. É claro que esses soldados esperavam encontrar violência, uma resistência e violência por parte de Jesus, né? E provavelmente dos seus seguidores. Jesus, a essa altura, é tratado como um cidadão comum, um conspirador. Sei lá que esse sujeito vai arrumar. Vamos levar bastante soldado para prendê-lo. Nós estamos falando de Judas, pessoal. Andou com Jesus e só descolou dele algumas horas desse evento que João está descrevendo aqui. 2 ou 3 horas se passaram somente. Andou com Jesus e não o conheceu. Era noite já. Tinha que ser de noite, porque tinha que apressar, porque você não podia executar uma pena para um judeu às vésperas da Páscoa. Vamos correr com esse negócio, para ver se dá tempo da gente matar antes de a gente comemorar as nossas festas. João não relata isso, mas todos os evangelhos sinóticos dizem, né, e lembra daquela senha maldita do beijo. Olha que contraste. Olha para ele e põe uma senha. Olha, aquele que eu beijar é esse que vocês vão pegar. É esse que vocês vão prender. Mateus diz que a essa altura os discípulos já tinham dado linha. Está lá no capítulo 26. O que isso nos mostra, gente? É que Judas, a essa altura, ele perdeu a fé. Mas não perdeu a inteligência, não. É isso que você precisa estar atento. Ele perdeu a fé. Mas é óbvio que ele sabia de tudo que havia sido escrito sobre o Messias. Como discípulo, o que Judas está fazendo é negar uma presença, negar o noivo, negar que Deus andou de mão dadas com ele. E a sua fé ficou tão prejudicada que ele nega Jesus com um beijo. Ele troca, sabe por que ele não perdeu a inteligência? Porque ele troca a sua fé por 30 moedas de prata. Isso foi pensado. Isso aqui foi pensado. E o que Judas faz é uma aposta radical, de dizer assim, ele não é o que todos os profetas e os meus pais e a tradição dos meus pais me ensinaram, e chuta o pau da barraca. É triste perceber que os sinais e as maravilhas, mesmo Paulo dizendo isso, né, os gregos querem conhecimento e os judeus pedem sinais. E Jesus opera sinais, maravilhas, prodígios. E um deles que andou com ele, que pôs a mão no mesmo pote para pegar aquele pão com ele. Aquele que põe a mão comigo no bocado, esse é o que vai me trair. 2 horas atrás, esse sujeito estava comendo na mesa de Jesus. E aí ele faz uma aposta radical e diz, não, está tudo errado. Você acha que ele perdeu a inteligência? Não perdeu, não, ele perdeu a fé. Tudo aqui é premeditado. É o que acontece com muitos crentes. Estou lendo agora o livro do Jonas, né? E o Jonas diz lá, muitos cristãos sacrificam a sua fé por causa da razão. Ele chama isso dos racionalistas. Sabe aquela pessoa que quando lê a Bíblia precisa que tudo tenha uma lógica? Tem coisa nesse texto aqui que não tem lógica, não. Leia qualquer comentário bíblico que você vai ver. Quando Jesus diz, eu sou, e os caras caem.
600 homens? Vocês estão achando que o sujeito aqui esses performáticos, né, que jogam o paletó nos outros e saem caindo? Você acha que foi isso que os soldados foram lá buscar? Vou jogar o paletó e vai voar todo mundo agora. Está achando que era isso? Não é essa a plateia. Eles foram matar Jesus. E João está dizendo que eles caíram. Será que Jesus saiu de trás da mãe e falou, burro? Não foi. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é Deus. Eu sou. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Está lá em João, capítulo 8, quando ele mesmo diz, eu sou. Jesus está falando da sua natureza divina. Jesus está dizendo aqui, e aqueles 600 e poucos homens ficaram tremendo. Explica isso logicamente para mim. Tem lógica? 600 homens armados, correndo atrás de um sujeitinho, desarmado, pobre, da Judéia. Qual a razão para ter medo de um cara desse? O que estava mais bem armado ali era um outro sem noção, né? Pedro. A Bíblia chama de espada, mas outro era uma adaga. Canivete, gente. Desse tamanho. Que tristeza. Olha o que acontece quando a pessoa quer resolver as coisas para Deus. Você acha que o seu canivete vai resolver o problema? É isso. João está falando isso aqui, pessoal. Ele puxa a espada dele, olha que sai um negocinho desse tamanho. Assim, ó. O máximo que deu vai cortar a orelha do sujeito, porque se enfiasse também não ia dar nada. Não ia chegar no coração se ele acertasse o lugar. Não ia dar. Olha que cena, é de rir mesmo. É de rir mesmo. Um perde a fé. Né? Ele quer explicação lógica. Já que Jesus não é quem ele está dizendo que é, então vamos vender ele. Ué. Pelo menos eu vou ficar com grana. Lembra lá, Hebreus capítulo 13, ele fala, não escolham servir ao dinheiro. É a escolha dele. Quando a pessoa perde a fé, o que entra no lugar automaticamente é a cobiça, pecado. Alguma coisa tem que assumir o lugar da sua crença. Perdeu a fé, alguma coisa vai ter que ser suprida. Olha a estratégia do traidor, bem parecida com a de muitos, né? Que escolhem servir a Mamon, ao invés de ouvir e obedecer a Jesus. No final, ele é um racionalista. Contraponto disso é o fideísta, né? Ele quer resolver tudo pela fé. Vamos orar. Pedro, né? Senhor, não está aqui nesse texto, mas está lá em Mateus 26. Senhor, o Senhor é o cara. Manda descer agora, anjo do céu. Olha, o cara tem fé demais, gente. Pedro é pentecostal. Manda descer anjo. Sabe o que Jesus fala para ele? Lá, Mateus 26. Jesus fala assim, olha, ô Pedrão, eu podia mandar descer agora 11 legiões. Sabe quantos soldados tem numa legião romana? 6.000. Faz a conta. Jesus está falando assim, eu podia mandar vir agora 72.000 anjos para acabar com essa conversa. Beleza? Está escrito, está registrado. Não nesse texto, mas num texto correspondente lá em Mateus, capítulo 26. Eu podia mandar descer agora o que eu quisesse de anjo para acabar com essa conversa. Mas o problema não é esse, Pedrão. Eu sei que você tem até um pouquinho de fé. Você aprendeu, mandei ter lá atrás, né? Essa aula você não faltou. Quando os discípulos dizem, Senhor, dá mais. Pedro, né? Como sempre, impulsivo, né? Elétrico, ligado em 480 volts. Não, Senhor. Isso acontece aqui, João, né? Eu quero lavar seu pé. Então lava tudo. Pedro é assim. Né? Não pode ser 600 anjos, não. Tem que mandar 11 milhões de anjos. Pedro é o Pedro, né, gente? Tem um monte de gente se identificando aí. Estou percebendo. É a galera identificando com o Pedrão aí. É o fideísta.
problema dele é que ele confia demais na fé. Ele põe fé na fé. Aí ele mata a razão. O que Jesus está mostrando aqui para nós, ele já tinha dito isso antes. Já tinha falado que o Espírito de Deus ia convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Isso é o conhecimento de Deus. Jesus está preocupado com o conhecimento. Jesus está preocupado em ensinar para nós. Você não precisa ficar louco, né? E como diz o Chester, né? Louco não é o que perdeu a razão, né? Perdeu tudo menos a razão. Você não precisa ficar louco para servir aqui. Você precisa de inteligência também. Para ler as Escrituras e achar nelas a revelação suficiente para te salvar. Judas esqueceu disso e Pedro vai para o outro lado. Agora a salvação é só, né, se a gente vê os prodígios e milagres cada vez mais. Olha, gente, que cenário assustador é esse aqui. Jesus olha para aqueles homens aí, no verso 5 e 6, exatamente o que eu estou dizendo. E ele revela e declara a sua natureza divina. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus com a calma, né? Com o coração determinado a fazer a vontade do seu Pai. Ele olha para aqueles homens e fala, sou eu mesmo. Eu já disse para vocês, está aí no verso 8, sou eu. Pode me levar. Pode me levar. E João ainda põe uma nota, né? Profética do próprio Jesus. Para cumprir o que ele mesmo havia dito lá no capítulo 10. Eu vou dar a minha vida porque eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida por estes. Então, se o problema é levar alguém, me leva. E ele está dizendo aí, o verso 7 e 9, para que se cumprisse o que ele mesmo tinha dito, olha. Eu não perdi nenhum dos que me deste. Essa é a segurança que nós temos diante da morte. Porque a nossa segurança, se olharmos para Jesus, apenas na sua natureza divina, o que ele está dizendo aqui é que ele está prestes a morrer. Mas ele já tinha dito, meus irmãos, que ia para o Pai preparar lugar, morada, para mim e para você. Os discípulos esqueceram que Jesus está casando, está fazendo uma promessa de casamento para eles. Vou voltar. É necessário que eu vá para o Pai, para enviar para vocês o consolo necessário. Eu sei que vocês estão desesperados diante da morte. Eu sei que agora vocês vão ficar sem o noivo, mas é temporário. Crê em Deus. Crê na obra da Trindade, é isso que Jesus está dizendo. Crê, crê, crê. E arrepende dos seus pecados e olha para a cruz, olha para o que Cristo está fazendo. Ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Dá a vida por aqueles que ele ama. E ele começa aqui. E é exatamente nesse ponto que ele está dizendo, olha, deixa eles irem, eles têm nada a ver com essa conversa, não. Vocês não estão procurando alguém para incriminar? Está aí. E Pedro é uma figura, né, gente? Verso 10 aí em diante, ele entra em cena. Mateus diz que um pouco antes, Mateus 26, 33 a 35, Pedro tinha feito promessas lá de morrer por causa de Jesus. Não ia permitir que ele fosse levado. Provavelmente ele buscou o canivetinho dele lá, preocupado em dar uma força para Jesus, né? Vamos dar uma força para Deus, porque, né, tadinho, vai morrer.
Não é difícil imaginar as expectativas de Pedro também. Porque Pedro tem excesso de fé e pouca racionalidade. Ele é o fideísta, né? Ele quer resolver logo. Vou levar um canivete que se eu matar alguém lá e fizer a confusão, né? Já viu aquele amigo assim que ele arma a confusão e deixa você para apanhar? É Pedro. Eu vou passar a faca num e dou no pé, porque foi o que ele fez. Aí o amigo o irmão mais velho, né? Você arranja a briga na escola e chama o irmão mais velho para resolver para você. Quantos de nós já não fizemos isso? É o que Pedro está fazendo. Num ato de desespero, gente. É o que você faz quando alguém que você ama está prestes a morrer. A gente tenta dar um jeito. O que João está chamando a nossa atenção aqui é que Jesus sabia que ele iria abraçar o sofrimento. E mais ainda, meus irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Você pode até demonstrar uma grande fé em Deus. E a sua fé pode te enganar ao ponto de fazer você pensar que são as suas orações, o seu empenho pessoal, o seu canivetinho, que faz com que Deus realize qualquer tipo de tarefa. Deus não precisa de ajuda. Sabe por que Deus não precisa ser ajudado? Porque está tudo debaixo da sua ordem perfeita e do seu controle. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Como Jesus revela a sua natureza divina, quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é um com o Pai. Já havia dito isso antes. E o que importa é obedecer a Deus. O que Pedro e Judas não entenderam é que amar a Deus é obedecer a Deus. Não é ficar tentando dar ajudas para Deus. Não é levar o seu canivete mágico suíço do MacGyver que vai abrir a porta, né, com meia dúzia de lata velha e um chicletinho, você vai transformar aqui numa bomba. Isso é velho, né, gente? Eu sei que os jovens não vão entender essa ilustração. Eu sei. Mas quem tem mais de 30 sabe do que eu estou falando. Um cara mágico, né? Tem um monte de crente MacGyver por aí. É isso. Você quer ajudar a Deus. Você acha que vai entrar numa enrascada e vai falar meia dúzia de palavras. Esse é o problema. Quando a nossa fé morre, quando a sua fé dá lugar para a sua razão apenas, tome cuidado, porque pode ser que ela faça você igual o traidor. Você quer ajudar tanto as profecias se cumprirem? Você fala, um fala, eu vou entregar ele para resolver logo. O outro fala, não, eu vou arrumar uma confusão para ver se ele se manca, né? Ele tem poder e não vai usar? Pedro, cheio de fé. E nós? Nós fazemos isso todo dia, gente. A teologia com a qual a gente está mais acostumado nesse país diz para a gente que nós podemos dar ordem a Deus. E que quando a sua fé opera, eu não entendo essas expressões mesmo. Vamos operar em fé, vamos, né, realizar coisas que Deus não tem conhecimento. Como assim? Você consegue conceber isso? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Vocês acham que Deus ficou caduco aqui, nesse momento final da morte de Jesus Cristo? Jesus está dizendo, e João está narrando para nós aqui, que em momento nenhum ele desesperou, porque ele sabia que tinha que abraçar a cruz. Sabia que tinha que abraçar a cruz. Os judeus o prenderam, mantiveram ele como prisioneiro comum, maltrataram, levaram diante desse sacerdote, e até uma corruptela aqui, porque o sacerdócio era uma função vitalícia,
Mas o sistema estava tão corrompido que eles trocavam, o império determinava, porque é muito poder para deixar na mão de uma pessoa só, então de vez em quando eles trocavam. Nesse ano aqui, João ainda faz menção aqui dessa situação, né? Anás era o sumo sacerdote daquele ano. Outra coisa estranha, porque sumo sacerdote é sumo sacerdote. Mas como já estava tudo avacalhado mesmo, tudo corrompido, quem determinava isso era o império. E João está botando essa nota aqui no final, meus irmãos, para a gente lembrar dos nossos pecados e como eles afligem a Deus. Todas as figuras humanas estão representadas aqui. Desde aquele que diz ter mais fé, aquele que diz ser mais racional, ou aquele que não tem relação nenhuma com Deus, os romanos, ou aqueles que acham que tem alguma com Deus, os judeus, que queria apressar essa conversa logo para a gente matar Jesus antes da Páscoa. Está tudo aqui representado. Todos nós estamos representados nessas figuras que aparecem aqui, e João está descrevendo isso com muita clareza. Nós podemos aprender com Pedro, podemos aprender com Judas, como não ser. Mas eu ouso dizer nessa manhã, meus irmãos, que nós temos que olhar para Jesus como aquele que é, que era e que há de vir. Plenamente Deus. E executa a sua tarefa de salvar a mim e a você, oferecendo-se como uma ovelha muda. No dia que ele foi preso, ele não abriu a boca. É a Jesus que nós devemos nos apegar como referência. O cristianismo tem uma peculiaridade que eu acho importante ressaltar. Quando nós expomos um texto como esse, é claro, meus irmãos, que a gente quer que você preste atenção ao Evangelho. O Evangelho não é só sofrimento. O Evangelho é a revelação da vontade de Deus para você. E de um plano maior de salvar a sua vida, de você mesmo. Por isso que o padrão é alto. E tem que ser alto. O padrão para o casamento cristão é alto. Quem pode dizer que o casamento é assim ou assado? Só Jesus. Quem pode nos ensinar a obedecer a Deus e a amá-lo? Só Jesus. É só Jesus que pode te ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fez isso. O padrão é muito alto, meus irmãos. E nós não podemos correr o risco de assumir uma postura de traidor. Sabe quando a gente faz isso? Esse é o título que nós merecemos, na verdade. Quando a gente confia tanto nas nossas obras, que deixamos de lado aquilo que Deus está fazendo. Essa é a hora que nós traímos a Jesus. Você confia no dinheiro, na cobiça. E o que você faz? Entrega o Cristo por um prazer passageiro. É isso que nós fazemos quando traímos a Cristo. Você pode até comprar o carro novo com as 30 moedas de prata. Pode até dar para fazer algumas viagens por aí. Mas quando você abraça o seu conhecimento, a sua razão, e deixa de crer, você está traindo a Cristo. É isso que aprendemos, como não ser. Quando você quer usar os seus recursos, o seu canivetinho, para falar com Jesus o que ele tem que fazer, você está demonstrando a sua arrogância e a sua pretensão de achar que sabe mais do que Deus. Jesus está indiferente a tudo isso, tranquilaço. Quando você abraçar a fé e o Espírito de Deus falar na sua inteligência, na sua razão. Eu adorei essa frase do Jonas, ele diz, a fé não precisa emburrecer.
A razão só precisa fazer uma coisa: dobrar os joelhos. Só isso. Quando você crê com fé completa, Deus, querido, vai demonstrar o conhecimento dele mesmo para você. É isso. Fé e razão abraçadas, beijando uma a outra. Isso é o conhecimento de Deus. O que eu quero te perguntar para encerrar esse sermão é isso. De qual lado você está? O que você está tentando fazer? Sabe por que tem muita gente que sofre para seguir a Jesus? Porque você quer usar recursos próprios. Cuidado para não se tornar um traidor. Cuidado para não se tornar um paladino da fé. Cuidado. Perigoso também. Tem que olhar para Cristo. Ele não ficou ansioso. Porque diante da morte, só tem uma coisa que é possível fazer, queridos. Olhar para Cristo e crer que Ele está nos levando para a eternidade. E crer que quando você beijar a morte, você vai abrir os olhos do outro lado, abraçado com Jesus. Essa é a promessa que Ele está fazendo para nós. Quando os seus olhos encerrarem essa jornada, do outro lado, você já está com Ele. Essa é a promessa que temos. É isso que Jesus nos ensina. E é por isso que vale a pena dizer não para os nossos desejos, para os nossos jeitinhos. Joga o seu canivete fora. Esquece o que você sabe, para usar um ditado aí da administração, e faz o que Deus manda. Né, Jonathan? Quando precisar da razão, use-a para aprender sobre Deus. Se ela não for suficiente, creia, depois pense. É assim. Crê para depois pensar. Crê para depois tomar decisão. Faça isso todos os dias, num confronto com seus pecados. Quando for pecar, creia. Não racionalize. Abrace Jesus Cristo e vai com Ele para a cruz. É isso que esse texto está nos dizendo. Feche os seus olhos, vamos orar.